Oi, tudo bem? Já já a gente vai começar, tá bom? Deixa eu só ver que isso aqui é tudo muito novo pra mim. Vou só esperar a Camila aqui pra gente começar. Oi, Andréia. Vi que a Paula tá aqui. Boa noite, Paula. E aí, como foi o casório? Deu tudo certo? Vou só esperar a Camila. A Camila tá entrando. Larissa, ai Larissa, que bom que você tá aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Certinho? Olá. Oi, Camila. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Camila, você tá conseguindo me ouvir certinho? Tô ouvindo certinho. Tô te ouvindo, tô te vendo. Só minha tela que tá escura porque a luz aqui é um pouquinho ruim. Ah, tá. Olha, eu só vou desligar o ventilador, tá? Que eu não sei se tá atrapalhando. Tá atrapalhando? Não dá nem pra ouvir. Ah, então tá bom. Só não vou desligar, não. Uhum. Gente, ai, eu não acredito que o aplicativo não deu certo. Ai, mas tá bom, né? Vou tentar Às vezes depois de novo. aplicativos são complicados. É, nossa, eu tinha programado tudo certinho, ia passar as imagens, sabe? Mas a Mas, gente vai tentando mais vezes, né? sim, estamos aí, né? Deixa eu ver Vamos. aqui. Tinha preparado uma abertura super legal. Hum, Então, o que você acha de a gente esperar mais uns minutinhos, Camila? Tanto faz pra mim, né? Você quer dar uma conversada antes? Ela tá ativa já ou não? Tá, Entendi. já tá. Você que sabe. Se quiser se Pra você não apresentar, falar aparece? alguma coisa? Não, Pra você não aparece? Não? Não só aparece consigo te nada, ver. tipo, o povo conversando, nada. Boa noite, Não. gente. O pessoal tá falando boa noite, Camila. Boa noite, gente. Eu só te vejo e te escuto, eu não vejo as outras pessoas. Ah, tá. Ah, então vamos começar, né? Vamos nos Vamos lá. apresentar. Deixa eu só arrumar um pouco mais o telefone, porque ele tá escorregando, tô com medo dele cair. Uhum. Deixa eu trazer ele mais pertinho. Então vamos lá. Bom, primeiro, né, queria agradecer por cada uma de vocês que já está aqui com a gente, né? Agradecer a Deus pela sua vida, que você possa estar com seu coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar com você, que eu consiga, né, transmitir, eu, a Camila, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração sobre esse assunto, né? E se você puder compartilhar também, né, essa live, para mais mamães estar aqui juntinho com a gente, né, aprendendo da palavra de Deus. Esse propósito veio do coração de Deus para minha vida e agora eu não tive como resistir mais.
E estou aqui, né, à disposição do reino de Deus. Então, assim, meu desejo, a minha expectativa é que o Senhor fale com você, de forma sobrenatural. Amém. E eu sou mãe, né, tenho uma filhinha chamada Sara, acredito que as que estão aqui já conhecem. E nesse período que eu estou vivendo agora, né, esse processo essa nova fase de maternidade, né, de ser mãe, Deus tem me dado muitas ferramentas, Deus tem ministrado muito ao meu coração. Então, não posso ser egoísta em querer isso só para mim, né? Então, Deus tem colocado esse desejo de compartilhar, então aqui estou, né? E o Senhor deu esse direcionamento da Camila estar junto comigo nessa missão, e ela disse sim. Então, cá estamos, eu e Camila, né, Camila? Pois é, né? Eu estou em processo ainda, né? Estou quase mamãe, né? Daqui um mês, mais ou menos, né, Samuel nasce. Mas estou aqui também, né, como eu falei para a Aline, para aprender, né? Não só para falar o que eu puder falar, mas também para ouvir. Ouvir da Aline e de outras mamães que estão aí assistindo, das que também ainda não são mamães, né? Enfim, não é só exclusivo para as pessoas que já são mães, né? Pessoas curiosas, porque a palavra de Deus é para todo mundo, não tem uma característica, vamos dizer assim. Eu estou muito feliz mesmo por você ter me convidado, fiquei muito contente. E eu também. Falo que foi uma resposta de Deus, a nossa conversa ali. Falei, é a Camila, então. Glória a Deus pela sua vida, Camila. Então, Amém, ó, amém. gente, amém. Deus colocou esse tema, né, no meu coração. Por que Deus valoriza tanto a maternidade? Então, é dentro desse tema que a gente vai falar aqui, embora a gente não vai ser uma coisa engessada, eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzir, né, Camila? De acordo Amém. com a vontade dele, né? Aquilo que ele tem preparado para nós. Eu creio que vai fluir aqui hoje, em nome de Jesus. E eu tinha preparado um vidinho de abertura bem legal, tinha baixado um aplicativo, eu ia fazer por um aplicativo, tinha montado uns slides, ia ficar uma live bem legal, mas não conseguimos, né? Então, vamos fazer aqui pelo Facebook normal. Então, eu vou ter que ficar olhando aqui na anotação que eu fiz, da programação, para eu conseguir seguir certinho, conforme eu tinha programado, tá? Então, vocês vê olhando para baixo, é por conta disso, tá bom? A gente vai falar sobre a missão de ser mãe, né? A missão que Deus nos deu, né? Ela mostra o porquê desse tema que a gente deu, né? Por que Deus valoriza tanto a maternidade? Então, essa missão que o Senhor confiou a nós, que é sobre isso que a gente vai falar e vai estar desenvolvendo ao longo da live, vai mostrar exatamente do porquê ele valoriza tanto a maternidade, né? Então, a gente vai entender qual é essa missão, né? Mergulhar mais a fundo nessa missão aí de ser mãe. Eu coloquei aqui o significado da palavra missão. Eu achei muito interessante, porque esses dias, Camila, eu estava... no Dia das Mães, que eu gravei até um vídeo, né? Em relação ao Dia das Mães. E o Senhor me trouxe, assim, um texto fantástico que fala a respeito disso, né? Que fala sobre a missão de ser mãe. Mas não é sobre ele que a gente vai falar hoje. Mas, assim, só para trazer esse contexto em relação ao que seria a missão, né? E aí, quando eu li ali, falei assim, nossa, mas o que Deus está querendo falar, né? A respeito da missão, o que seria uma missão? Aí eu fui pesquisar o significado, né? E o significado de missão é uma tarefa, né? A mando de alguém para uma outra pessoa executar. E aí eu falei assim, gente, olha que profundo isso, né? Porque Deus nos confiou essa tarefa, né? Então isso foi a mando dele para a gente executar a maternidade, né? E aí foi onde assim o Senhor começou a ministrar fortemente no meu coração a respeito dessa missão. E assim, é interessante eu falar que foi Deus começou a me dar essas ministrações em relação à maternidade nesse período difícil que eu passei agora esses dias, né, por conta da Covid, né?
E aí eu tive que ficar quarentena, e aí eu falei, ou eu fico com a minha mente vazia, ou eu busco em Deus saber o que Deus tem para mim e qual que é o propósito dele nisso tudo. Então o Senhor começou a ministrar muito no meu coração a respeito desse assunto, de maternidade, de ser uma missão, tal, e o que essa missão carrega, o que será que Deus quer revelar através dessa missão, né, essa tarefa tão importante que ele me entregou. Quer falar alguma coisinha, Camila? Não, tô só ouvindo aqui. A hora que você É um quiser se testemunho, né? manifestar, falar, pode ficar à vontade, Pode, tá? pode deixar. Então, tá bom. Então, e aí eu coloquei aqui, ó, que Deus, ele nos confiou essa responsabilidade, né, em relação a essa missão. Essa missão é uma responsabilidade que ele confiou a nós. E falando no vídeo que a Camila gravou ontem, sobre a chamada da live de hoje, tem uma frase que fala, né, que Deus ele não nos obriga a ser mãe, né? Ele não nos impõe isso. Mas a partir do momento que a gente aceita, né, a gente entende que ele vai nos ajudar, mas a gente entende a responsabilidade que isso traz, né? E ainda eu estava refletindo e pensando assim que a maternidade ela não pode ser um peso. A responsabilidade em si que a maternidade traz não pode ser um peso na nossa vida. A gente não pode ver isso como um fardo, né? E sim como uma dádiva, um ministério, né? Um dom de Deus, né? No sentido da gente poder gerar uma vida, da gente poder criar aquela vida, né? Então, assim, quando Deus confia a nós essa responsabilidade, como eu disse, isso não pode se tornar pesado, né, para a gente. E eu vejo que isso é uma dificuldade, né, Camila, de muitas mães, às vezes, de lidar com a maternidade. Parece que isso se torna algo muito pesado, uma coisa muito, né, a Sim. responsabilidade em si, né? É que assim, até a gente chegar, né, no amadurecimento, seja questão de Deus, seja questão pessoal, é um processo, né? Então, para a maioria das mulheres costuma ser um peso, porque realmente é um compromisso muito grande, né? Tem muito medo, a gente tem muito medo, né? A gente tem uma vivência que é única, que é só nossa, né? Por mais que tenha um parceiro, né, um esposo que auxilie, que ajuda e uma família, eu acho que é uma coisa nossa. Então, assim, até a gente desenvolver, compreender e analisar tudo que a gente precisa, é um processo e às vezes termina só depois do bebê nascer, ou enquanto o filho está crescendo. Né? Então, assim, eu geralmente escuto muita mãe falando que não se sente mãe, né? Então, a gente, é óbvio que a partir do momento que você já gesta um bebê, você é mãe, né? Seja de coração, seja da barriga. Mas às vezes é um processo. Então as pessoas não precisam se cobrar tanto, né? Porque às vezes realmente é um peso, porque é uma obrigação. Você imagina carregar uma vida, né, que vai depender de você, né, enquanto você existir. Se a gente pensar nesse sentido, dá medo, né? Amém. Então, assim, quando a gente pensa que nós não estamos sozinhos, que tem Deus, eu acho que aí a gente já consegue dividir o peso de tudo. E aí fica mais fácil da gente carregar. Verdade. Eu vejo assim que quando, né, no caso assim, quando eu entendi Deus falando comigo a respeito da maternidade, trazendo tudo isso, de não ser um fardo, né, da gente entender que é uma missão que Deus confiou a nós, é uma responsabilidade sim, só que é algo muito gratificante, porque você se doa, né? Você se entrega ali, né, em favor da vida do seu filho, da sua filha, e você vai viver em favor da vida deles, né? E eu coloquei aqui que quando a gente entende isso, essa missão que o Senhor confiou a nós, a gente começa a exercer a maternidade como um altar de adoração ao Senhor. E eu achei muito linda essa frase, eu ouvi ela numa pregação, né, onde falava que a maternidade é um altar de adoração ao Senhor. E eu entendo muito isso quando a gente entende o propósito dessa missão que o Senhor confiou a nós, né? De uma maneira muito livre, né? Como a gente falou, ele não nos obrigou a isso, né?
Talvez muitas mães com o desejo no coração de ser mãe, outras talvez que não tivesse esse propósito, né? Não estava nos seus planos, né? O ser mãe, mas ela disse sim, né? Para a maternidade. Então, a partir do momento que a gente entende essa missão que o Senhor confiou a nós, a gente começa a exercer a maternidade de uma forma que adore ao Senhor, que exalte o nome do Senhor, né? Quando a gente entende que isso é uma missão dada por Deus, e a gente começa a render glórias, louvores através de todo o nosso trabalhar ali, né? Em favor da vida do nosso filho, toda a criação, tudo que a gente faz, né? Eu estava refletindo um pouco a respeito do que seria o altar de adoração. No altar de adoração, a gente se entrega, a gente se sacrifica, a gente renuncia a nossa vida, as nossas vontades, né? No altar de adoração ali a gente se doa, né? E tudo que a gente faz, a gente glorifica o nome do Senhor, porque a gente sabe que foi a ajuda dele ali naquele processo, né? E eu me lembro muito assim de detalhes de quando a Sara nasceu e todo o processo, de detalhes assim que eu glorificava Deus quando ela saiu da fralda, quando ela parou de mamar na mamadeira, sabe? Antes da mamadeira, quando ela parou no peito. Então, eram fases que eu entendi, assim, que Deus estava me ajudando, sabe? A lidar e passar por aquele processo, porque era tudo muito novo para mim, né? Mãe de primeira viagem, a gente fica meia perdida, né? Então, eu vi, assim, que essa frase, ela se concretizou na minha vida, porque foi assim que eu fiz, sabe? Então, quando eu ouvi, eu me identifiquei muito e trouxe ela para minha vida, porque realmente foi isso. Eu glorificava a Deus pelas pequenas coisas, porque na minha cabeça eu pensava assim, gente, como que eu vou fazer para tirar ela da fralda, para tirar ela do peito? Como que vai ser, né, esse processo? Ela não chupou chupeta, mas, tipo, para a mãe que o filho chupou chupeta, como que faz e tal. Então, era algo assim, eu orava por isso, né? E quando isso acontecia de uma forma muito natural, e a Sara sempre muito de boa, assim, em resolver essas questões, eu glorificava Deus, né? Eu falava, Senhor, muito obrigado, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não ia conseguir, não. Então, eu me identifico Com muito com essa certeza, frase. com certeza. Eu acho Pode que, falar. até se você falando, né, a questão da oração, eu falo que ela já é presente, mas ela se torna muito mais forte, né? E oração de mãe é oração de mãe. Eu acho que é uma das mais fortes que tem. Eu oro para o meu filho antes mesmo dele nascer, né? E antes mesmo dele existir, porque eu orei para que ele viesse, né? Como você comentou, tem muitas mães que planejam, tem a surpresa, né? Que por fim não é surpresa, acho que não é nosso plano, mas é o de Deus. Sim, Então eu acho que assim, a oração ela é fundamental, né? Que é a gente crer, a gente colocar nas mãos do Senhor, porque se a gente deixar só pela gente mesmo, a gente às vezes não consegue, né? Como você falou, Aline, às vezes dá medo, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Né? Então, através da oração, eu coloco nas mãos do Senhor, porque se a gente deixar só para a gente não consegue mesmo, né? Então, é através de Deus mesmo que a gente vai conseguir não só concretizar, né, a vivência com o filho, mas para que ele chegue. Eu ainda não concretizei, né, a minha vivência com Samuel, mas antes mesmo, né, de eu engravidar, eu já tinha, né, vamos dizer, essa oração, como se ele já estivesse aqui, já estivesse comigo, né? Então, eu falo que é fundamental a conversa em si, é conversar com Deus, né, e esclarecer tudo que tem no nosso coração. amém. Então, vamos lá. Qual é essa responsabilidade ou essa missão? Como que foi que Deus revelou isso para mim? Foi muito engraçado porque eu associei muito a questão do nome, né? O nome, do porquê ter um nome. Por que que a gente tem um nome? Por que que a gente dá nome, né? Por que que as coisas têm um nome, os objetos têm um nome? Por quê? Porque isso é a identidade, né? Eu tenho um nome e essa é a minha identidade, né? Aline, eu sou a Aline, essa sou eu, né? Camila, você é a Camila, essa é você. Então eu associei muito a isso. E foi quando Deus
falou muito no meu coração a respeito da maternidade de Eva, que é sobre ela que a gente vai falar hoje, né? E foi quando eu entendi essa responsabilidade, essa missão que o Senhor confiou a nós e a responsabilidade que ela carrega, né? No sentido de você estar ali para formar uma identidade, a essência daquela criança, né? O que aquela criança vai ser, quem ela é, né? E aquilo que Deus designou ela para ser, né? E foi onde eu comecei a ler porque a Bíblia ela fala muito pouco a respeito de mulheres, né? É muito pouco os textos que falam a respeito da mulher, mas o pouco que se tem, a gente aprende muito. A gente consegue extrair muita coisa do pouco que se tem. E aí o Espírito Santo trouxe no meu coração a respeito de Eva, né? E Eva, a gente sabe da história de Eva, né? Ela foi a primeira mulher, se a gente for entrar mais assim no contexto que a gente está falando, ela foi a primeira mãe, né? É até interessante porque, tipo, ela não teve uma mãe para auxiliar, como muitas de nós têm hoje, né? Ela não teve uma sogra para auxiliar, ela não teve outras mães experientes para orientar, para falar como que faz, como que não faz, o que pode, o que não pode, né? Então, assim, ela vai ser a nossa referência hoje e eu creio que a gente vai aprender muito com a maternidade de Eva, né? Então, assim, você que está aqui com a gente, possa abrir o seu coração para ouvir essa palavra, né? E eu vejo aqui que a gente tem um grupo de mulheres meio mesclado, né? Desde aquelas que ainda tá com o bebê no ventre, aquelas que já estão exercendo a maternidade aqui fora e ó, suando demais com a criancinha, e mães que já estão com seus filhos já na fase adulta. E mesmo vocês que já estão com seus filhos na fase adulta, talvez vocês pensam, né? Ah, mas já passei por essa fase, né, tal, mas o que a gente vai falar aqui, eu entendo que talvez você não teve esse conhecimento lá atrás e que você ainda pode fazer algo para que isso se concretize na vida dos seus filhos hoje. Tá? Então, fica aí com a gente, porque Deus vai falar muito ao seu coração. Quando Deus me falou a respeito da identidade relacionada, né, à questão do nome em si, que foi quando eu fui para a Bíblia e Deus falou comigo a respeito da maternidade de Eva, é bem nesse sentido, porque a Bíblia, eu vou ler aqui, eu ia colocar o versículo na tela aí, mas como não deu certo o aplicativo, então eu vou ler aqui para vocês. Olha que interessante, no capítulo 4 de Gênesis, Gênesis vai falar de toda a criação, né? E da criação do homem e da mulher. E aí, depois da queda, né? Quando Adão e Eva, eles saem do paraíso, são expulsos do paraíso e eles vão viver a vida e começa-se a gerar, eles têm os primeiros filhos, né? Que são Caim e Abel. Que é o texto onde relata do primeiro homicídio e tudo mais, né? Onde Caim mata o próprio irmão, né? Então é no capítulo 4 de Gênesis. E olha que interessante, porque olha o que a palavra fala. Que Adão, ele teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs o nome nele de Caim. Então, olha que interessante. Ela que deu o nome para o filho. Aí depois, na sequência, fala que ela teve um outro filho e o chamou de Abel. Aí depois vai contar o relato do primeiro homicídio. Quando a gente vai para o finalzinho do capítulo 4 de Gênesis, no versículo 25, diz assim, ó. Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse, Deus me deu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim. E ela pôs o nome nele de Sete. Sete foi o pai de um filho, né, e o chamou Enos. E foi nesse tempo, ou seja, no tempo depois do nascimento de Sete, que eles passaram a invocar o nome do Senhor. E quando eu li esses textos, isso saltou diante dos meus olhos, a palavra nome, porque foi onde o Espírito Santo revelou a minha identidade. E eu entendi assim, que aqui Deus estava entregando e revelando uma responsabilidade, a missão para ela, né? Você colocou o nome, né? Você escolheu o nome.
Então, você está dando a identidade, você está gerando a essência dos seus filhos. A Bíblia fala que eles tiveram outros filhos e filhas, né? Embora não cita os nomes. Os nomes que vai citar são desses três, de Caim, Abel e Sete. E aí, no qual ela deu o nome, sabe? E depois eu ainda fiquei pensando assim, porque não é transferindo essa responsabilidade somente para a mulher, não. O homem também tem essa responsabilidade, né? Da identidade de um filho, de gerar essa essência, né? Na vida dos seus filhos. Mas eu achei muito interessante do motivo pelo qual Deus permitiu estar escrito na palavra dele, que foi Eva que escolheu o nome dos seus filhos. E assim, eu não queria que a gente focasse no contexto de significado de nomes, entende? Embora a Bíblia, ela mostra muita importância nesse sentido, né, do significado dos nomes. E até uma curiosidade, algo muito importante, que naquela época eles não colocavam, não escolhiam o nome antes, né? Até porque não sabia se era menino ou se era menina, né? Mas era muito natural eles colocarem o nome conforme a situação em si, sabe, Camila? Que eles estavam vivendo ali, né? E até mesmo em questões proféticas, né? Aquilo que o filho iria ser, uma revelação que Deus deu, e era onde colocava-se o nome, que nem no caso, um exemplo muito claro, o exemplo de Jesus, né? Aonde o anjo trouxe a revelação, né? De qual seria o nome. Que ela teria um filho e que colocaria o nome nele de Jesus, né? Então, o foco aqui não é o significado do nome. Então, assim, eu não quero que a gente fique com isso na nossa mente, entende? Então eu preciso saber o significado. Sim, é importante, mas eu quero trazer o que é ter o nome. Qual é o significado e a importância de ter um nome, né? Que é totalmente diferente, que é você entender que o nome é uma identidade. É a essência da gente, é o nome. Então, é essa responsabilidade exatamente que eu quero falar aqui para a gente desenvolver esse assunto, sabe? A gente entender que é essa responsabilidade que Deus confiou a nós, é essa missão. Até porque a palavra nos fala que os filhos, eles são herança do Senhor, né? Os filhos, então, eles são do Senhor e Ele nos dá para a gente criar, né? Então, assim, é dentro dessa linha e desse pensamento que eu quero falar. Você quer falar alguma coisa, Camila? Senão eu vou ficar falando um monte. Não, você estava. Não, só estou aqui apoiando. Só. Você falou até do nome, né? Das escolhas que eram pautadas em acontecimentos, né? Em vivências que eles tinham. A minha história foi exatamente assim, na escolha do meu filho, né? Então, eu até contei numa outra live que eu e o Denis fez. Então, eu tive um sonho, né? Onde veio um anjo até mim, assim exatamente como você falou, né? E perguntou qual seria o nome do meu filho. Aí eu relatei que seria Samuel, né? Então foi um acontecimento muito importante, porque aquela época, 3 anos atrás, eu não tinha nem ideia de quem era o Samuel, né? Porque nem cristã eu Olha, era. Então, a partir daí, eu peguei a Bíblia e eu fui ver quem era o Samuel, né? Aí eu fui entendendo. Então, assim, a escolha foi através de uma vivência também que eu tive, né? Através de uma vivência muito importante e que, querendo ou não, né, me auxiliou na escolha em si, né, do meu filho. você vê, né? Como que Deus se revela, né? E no meu Sim. caso também não foi diferente. Quando, apesar que assim, não foi nesse mesmo contexto, né? A gente decidiu que se eu tivesse um menino, eu escolheria o nome e eu iria colocar Davi, e se fosse uma menina, o Jefferson escolher entre Sara ou Rebeca. Uhum. E aí foi menininha e aí ele escolheu Sara, né? E eu fiquei muito assim, focada no significado do nome Sara, né? Que significa princesa, princesa de Deus. E eu literalmente falei, Senhor, eu quero que realmente ela seja isso, essa seja a identidade dela, que ela se reconheça assim, essa sou eu sou princesa, eu sou filha do Deus Todo-Poderoso, ele é meu pai e ele me trata como uma princesa. Então eu queria que essa fosse a essência, a identidade, e que isso não se perdesse dela, sabe? Então
E eu vejo isso acontecendo dia após dia na vida dela. Eu vejo isso acontecendo, sabe? E foi muito interessante você contar do seu testemunho, porque eu tive uma experiência muito forte antes de ir pro face a face. E uma das minhas preocupações em ir era por conta de deixar a Sara, né? Ela era muito pequenininha e tal. E aí Deus usou uma mulher que eu nunca vi na minha vida e eu encontrei ela depois um dia lá no consultório e eu nem estava reconhecendo ela porque foi a segunda vez que eu vi ela na minha vida. E Deus usou muito ela para falar comigo. E entre muitas coisas que Deus revelou que era coisa íntima minha e de Deus, do meu secreto, das minhas orações, sabe aquela revelação assim. E não tem como, né, que eu estava junto com uma outra amiga, mas não tinha como ela ter contado alguma coisa para a mulher, porque nem ela sabia, nem essa minha amiga sabia, era coisa minha de Deus. E aí, entre uma dessas coisas que ela falou assim, ela não, Deus usou no ela, falou assim para mim: a Sara é promessa minha na sua vida. Até o nome dela é uma promessa. Na hora que ela me falou isso, nossa, para mim, assim, porque, né, a partir do momento que você é mãe, você fica muito sensibilizada quando fala dos seus filhos, né? Do seu filho, é uma coisa muito assim, é muito da gente, né? Toca muito mais profundo, né? E aí eu entendi, né, do propósito de Deus na vida dela. Então, assim, foi um despertar para mim. Eu falo que realmente, assim, a partir do momento que eu entendi o propósito de Deus na vida da Sara, eu falo que a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais me portei como eu me portava antes, sabe? Nunca mais tive assim a mesma conduta e o mesmo caminhar que eu tinha antes, porque agora eu sei que o meu caminhar é de acordo com o propósito que Deus tem na vida dela, porque Ele me confiou essa missão, sabe? Então, assim, quando Deus me deu essa palavra e usou esse exemplo de Eva, foi esse contexto que eu entendi essa responsabilidade, sabe? E a gente vê, assim, na questão da maternidade dela, da Eva, a gente vê uma falta de maturidade, uma imaturidade ali no caso, né? Até mesmo trazendo o contexto do significado do nome, o significado do nome Caim significa possessão. Então, daí a gente já consegue entender, né, o que foi gerado nele, o peso que isso teve sobre a vida dele, porque ele matou o próprio irmão. Então, literalmente, ele estava possuído, né? E quando Sete nasceu, o significado, assim, há muitas controvérsias, mas o significado mais exato do nome Sete seria no sentido dele ter sido colocado no lugar daquele que morreu, né? Então, tipo assim, ao meu ver, seria assim, Deus tinha um propósito na vida de Abel e que foi interrompido, né, pelo próprio irmão. Então, Deus agora iria continuar um propósito na vida de Sete. Foi o filho que ficou no lugar. No caso, seria o significado do nome. E a gente vê no contexto da história bíblica que realmente Deus seguiu essa linha, sabe? Então, isso foi muito profético. Porque foi na linhagem de Sete que Deus continuou o propósito, porque aí depois veio Noé, depois vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó. E é tudo dessa linhagem, sabe? Então, assim, para a gente conseguir entrar no contexto aqui do que eu estou querendo dizer, e eu creio que Deus está falando ao seu coração, né? Que em nome de Jesus, toda palavra lançada aqui seja vida para você, seja despertar, né, para você, e que você, mãe, consiga entender a missão, né? Essa dádiva, esse dom, esse ministério tão maravilhoso que é de ser mãe, né? Que é a maternidade. E é interessante, Camila, também, que quando a Bíblia fala no capítulo 2, quando Deus fala da criação do homem, tem o versículo que fala assim, né? Que aí Deus trouxe todos os animais até Adão para ele colocar um nome nos animais. E aí a Bíblia fala assim que o nome que ele colocou, esse ficou, e literalmente, né? A gente fala cavalo porque ele é um cavalo. A gente fala cachorro porque literalmente ele é um cachorro, né? Então essa é a identidade, né, daquele animal. E aí quando Deus faz Eva, ele a chama de mulher. E quando você vai no original, o mulher está relacionado ao gênero, né?
no caso de fêmea, né? De feminina, né? E aí, depois da queda, aí Adão passa a chamar ela de Eva. E aí ele dá o significado do nome Eva. Ele fala que ela se chamaria Eva porque ela seria mãe de todos os seres humanos. Né? Então, você vê aí o sentido de um nome, mas no sentido profético. Como se ele estivesse profetizando sobre a vida dela, sobre o que ela seria. Né? Então, eu achei isso muito interessante, porque assim, quando nasceu seus filhos, não foi Adão que estava lá colocando o nome nos animaizinhos que veio colocar o nome nos filhos. Perdão, foi Eva. Foi ela quem escolheu, foi ela quem entendeu isso ali a princípio e colocou o nome nos filhos. Então, eu consigo entender muito assim, Camila, uma diferença no tempo e a questão da maturidade e do entender o propósito, porque quando ela colocou o nome em Caim, mesmo eles tendo princípios, porque a Bíblia fala que eles ofereceram, né, entregaram suas ofertas ao Senhor, então eles tinham princípios em relação a Deus, né? Mas para mim, assim, como não é muito claro, como não é muito detalhado, me dá uma certa liberdade de entender o contexto de começar a colocar histórias, entende? Criar histórias em cima disso. E aí, para mim, a revelação assim que Deus trouxe dentro desse contexto é como se quando Sete nasceu, que foi depois de um período, e depois da morte de Abel, né? E Caim já não estava mais junto com eles, é como se Deus tivesse tratado com ela nesse processo, sabe? Como se quando Sete nasceu, ela tivesse desenvolvido essa maturidade e esse entendimento da missão. Porque aí a Bíblia fala que foi nesse tempo que eles passaram a invocar o nome do Senhor. Sabe? Então, assim, eu consigo entender muito nesse sentido, sabe? Que ela entendeu, a mente dela foi aberta, os olhos dela foi aberto e ela entendeu o propósito que Deus tinha através da vida dela na vida dos filhos dela, sabe? Porque aí a gente vê aquela sequência que eu falei, que Deus continuou na descendência ali de Sete, né? Então Deus tinha um propósito para a vida deles. Quer falar, Camila? Não, só pontuar que acho que assim como todo mundo que está assistindo aí, né, te ouvindo, foi uma visão que eu nunca tive, né? Nunca olhei por esse lado e realmente é algo que Deus falou com você. Porque se eu pegar, Foi. né, como leiga e fazer uma leitura da Bíblia, eu não vou ter esse embasamento e eu nem vou ter esse olhar, essa perspectiva, né? É algo que realmente Deus colocou no seu coração e transformou as palavras, e realmente colocou para que outras pessoas se espelhassem. Porque eu falo que a gente não tem só que ler, a gente tem que saber interpretar. Então, o que acontece? Às vezes eu faço uma leitura e que para mim é muito difícil, mas você, né, Deus tocou o seu coração, né? Eu falo que Deus te preparou para que você estivesse aí e que colocasse as palavras corretas. Então, assim como alguém, vocês estão aí assistindo e aprendendo, eu estou muito feliz em estar aqui ouvindo também. Porque Amém. daí a gente entende mais ainda a importância da maternidade. Se a gente já achava importante, né, agora a gente tem um embasamento ali, né, pautado no que Deus realmente acha. Então, você trazer a identidade, eu acho que você não traz só a identidade do filho, você traz a identidade da mãe também. Porque eu Sim, acho que não tem como ser separado, né? Então, não a partir tem. do momento que nasce o filho, renasce uma mulher também, Sim, independente da perspectiva. Acho que são ambas identidades, né? Tem mulher que, inclusive, relata que só se encontra depois que é mãe, né? Que depois que é daí ela mãe. entende realmente, né? Ela entende o propósito, ela entende a vivência dela. Então, estou muito, Sim. muito feliz mesmo de te ouvir falar. Amém, glória a Deus. E a missão Amém. dela também, né? A missão que ela carrega, qual é o Oh, propósito dela, como você falou, né, a com respeito da certeza. identidade. E literalmente é isso. Você se encontra, você se conhece e entende o propósito, né? Então, realmente é isso. E eu falo assim que a mãe cristã, né, a mãe que professa a fé em Jesus Cristo, que a gente não está aqui falando de nenhuma religião, nem A, nem B, nem C, a gente está falando
de mulheres que acreditam em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a gente precisa se despertar para isso, para entender qual é o propósito de Deus, tanto na nossa vida quanto na vida da nossa família. A gente precisa se despertar para isso, né? E querendo ou não, quando você se desperta para isso, quando você entende que a gente não está aqui à toa, a gente não está aqui de maneira aleatória para viver e nascer, crescer e morrer, que a gente tem um propósito aqui, que Deus tem algo através de nós aqui, né? A gente começa a buscar pela vontade de Deus, sabe? Em todas as coisas na nossa vida, a gente começa a buscar pela vontade dele. Então, literalmente, você se aproxima dele. Então, quanto mais você se aproximar de Deus, mais ele vai se revelar e mais você vai conhecer e mais você vai saber quem ele é, mais você vai saber da essência e a identidade de Deus. Porque quando a Bíblia fala que quando Sete nasceu, que, né, que ela teve um outro filho, que ela falou para Deus, né, que esse ela colocaria no lugar de Abel, que ela colocou o nome nele de Sete. E aí que fala que foi nesse período que passou-se a invocar o nome do Senhor. Então, olha aí, mais uma vez, né, como se diz assim, nesse período que eles começaram a buscar a Deus de verdade, a adorar a Deus, o único Deus, e eles conhecer a identidade de Deus, a essência, quem Deus é, sabe? Então, assim, parece que é como se literalmente ela entendeu. Como se a Eva, ali no momento, ela entendeu. Não, agora eu entendi qual que é o meu propósito. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque, às vezes, no primeiro filho, você teve dificuldade na criação, você não conseguiu dominar, não conseguiu, né? E aí, no seu segundo filho, você conseguiu ter mais maturidade, você tinha mais experiência tal. E aí, a questão do primeiro filho, das vezes você ter agido de uma forma diferente do segundo, isso, para mim, Camila, não quer dizer que você não possa fazer nada ainda para mudar. Não, pelo contrário, a gente consegue resolver e resolver tudo. É só a gente se posicionar. É só a gente se colocar diante de Deus, né? E buscar a Deus qual que é o propósito na vida dos nossos filhos. Por que que Deus nos permitiu gerar? Por que que Deus permitiu eles nascerem? Por que que Deus permitiu eles estar com a gente até o dia de hoje? O que que Deus tem através da vida deles? O que que Deus quer fazer através deles e na vida deles, né? Neles e através deles, né? E automaticamente você vai vendo Deus ministrando sobre você de uma forma muito profunda. Porque você é levado a um nível de intimidade com Deus muito profundo. Porque você está intercedendo pelo aquele ser que nasceu de dentro de você, que você gerou, que é o seu tudo, que você faz tudo, né, em favor da vida do seu filho. Porque uma mãe é assim, né? Então eu entendo assim que muitas chaves são viradas na nossa vida a partir do momento que a gente entende essa missão e essa responsabilidade, sabe? A gente começa a ver as coisas de uma perspectiva totalmente diferente em relação à maternidade, né? Então, assim, que nem eu ouço muito, né, aqui no salão, principalmente, eu ouço muito mães, né, relatar. Então, assim, conforme elas vão falando e eu tenho a oportunidade de aconselhar, de dar a minha opinião com muito amor e muito carinho, mas o Senhor já vai ministrando na minha mente, no meu coração, e eu vou fazendo aquela comparação no sentido assim, não no sentido da minha maternidade, mas no sentido da maternidade que Deus quer, sabe? O que Deus quer fazer? Nossa, mas como que Deus queria que a pessoa agisse nessa forma, nessa situação? Como que seria? Entende? Então, assim, para mim, é uma frase que eu escrevi aqui, ó, que o Senhor me inspirou. A mãe cristã é um instrumento para dar o cumprimento no propósito de Deus na vida de seus filhos. Então, assim, para mim se resume nisso, sabe? A gente é um instrumento ali, né? Do cumprimento do propósito de Deus na vida dos nossos filhos, né? E quer falar alguma coisinha, Camila? Não, não, só tô prestando atenção dizendo amém, né? É realmente isso que você disse. Eu falo que às vezes a gente pauta a questão dos filhos em como a gente foi criado, né? Então, às vezes a gente quer até repassar a criação que a gente teve, a vivência que a gente teve para o filho em si. Mas eu falo que às vezes não vai dar certo, porque como você falou de identidade, somos seres únicos, né? Então, teu filho é único, né? Às vezes a gente quer repassar o nosso aprendizado,
mas às vezes o nosso filho precisa de outro aprendizado, né? Óbvio que é pautado na palavra de Deus, né? Como você disse. Então, é importante isso, a gente também não querer do nosso jeito, né? Que eu acho que às vezes a gente quer instaurar, né, a criação baseada do meu jeito, às vezes não é o meu jeito, né? É o jeito Sim, de Deus mesmo, né? Não é o que eu sim, quero, é o que Deus quer para o meu filho. Pode ser que eu queira sim, uma coisa e Deus queira outra. Então, acho que isso é muito importante também. sim. E uma coisa também que Deus foi ministrando muito no meu coração, e que depois o Senhor confirmou através de um pastor que eu amo demais a vida dele, que é o pastor Luciano Subirá. Para quem não conhece, né, depois pesquisa aí sobre ele e acompanha, assista as ministrações, porque ele é muito sábio, muito cheio do conhecimento de Deus. E Deus usou ele para confirmar algo que Deus tinha trazido ao meu coração. Porque, como você falou, Camila, você nunca tinha visto essa palavra dessa perspectiva, né? Nessa forma, desse jeito, Sim, né? Que talvez você passaria despercebido esses detalhes, né? E ele não falou exatamente sobre a maternidade de Eva, ele não falou sobre Eva, mas ele trouxe no sentido assim, por que que a gente, tanto o pai quanto a mãe, né? Mas por que que nós somos tão ligados mais às preocupações das coisas naturais na vida dos nossos filhos do que do propósito, sabe? Ele falou assim, por que que a gente se preocupa tanto na criação, na escola, né? Ai, onde meu filho vai estudar? Com quem que meu filho vai estudar? Ai, mas a professora. Ai, não estou dizendo que isso não seja importante, sabe? Na educação, ai, porque meu filho precisa fazer faculdade tal, porque eu preciso trabalhar e tal, tal, tal. Não estou dizendo que isso não seja importante, isso é importante. Mas o nosso foco não pode ser isso. Porque eu vejo que as coisas naturais tiram o nosso olhar daquilo que é sobrenatural, daquilo que é espiritual, daquilo que é o propósito de Deus na vida do nosso filho, sabe? Então, acho assim, antes da gente se preocupar com essas coisas básicas, né, no sentido assim do natural, né, da evolução da criação de um filho, acho que a gente primeiro precisa se posicionar e pensar, Senhor, qual que é o propósito do Senhor na vida dessa criança? Qual que é o desejo do Senhor? Qual que vai ser o ministério? Qual que vai, por qual motivo, né, ele foi gerado? E o que o Senhor tem para fazer através da vida dele? E começar a orar em sentido disso, sabe? Porque eu vejo assim que passa-se anos, né, e dias, e vai passando, e a gente ali criando, e a gente educando, e caminhando, e parece que é como se a gente não se atentasse a esse detalhe, sabe? De entender o que Deus tem para fazer na vida do filho. E quando eu falo assim, eu não sei, né? Mas o desejo do meu coração não é que isso soe como se fosse um fardo, ou que se você fosse obrigada, sabe, a entender qual que é o propósito. Não, porque eu acho que isso flui de uma forma muito natural. Quando você se coloca diante de Deus e começa a buscar exatamente por isso. Isso é de uma forma muito natural que vai acontecendo. E Deus vai liberando, Deus vai mostrando. E o nosso único dever é perguntar para Deus se a gente está no caminho certo. Então, para isso, é a gente pedir orientação de Deus para tudo que a gente vai fazer na criação e na educação do desenvolvimento de um filho, sabe? Então, eu vejo assim, não é difícil. É que eu entendo assim, a gente faz com que a maternidade se torne difícil. Que a maternidade se torne muitas vezes um fardo, muitas vezes se torne cansativo, né? Como se a gente não fosse dar conta, como se aquilo fosse impossível. E eu não estou aqui falando, não sei se eu tiver errado, você me corrige, Camila, mas eu não estou falando no sentido assim de personalidade, sabe? Porque eu entendo que cada um tem a sua personalidade, né? Cada ser humano, ele é único, né? Mas eu vejo assim que a gente, com sabedoria e graça, e buscando pela presença de Deus, e buscando pela vontade de Deus para se concretizar na vida do filho, a gente consegue lidar, né? E educar os nossos filhos, mesmo dentro daquela personalidade difícil,
né, daquele gênero difícil, daquele comportamento ali um pouco mais, né, talvez, que nem no caso, um filho nunca é igual ao outro, e às vezes você tem mais facilidade com o filho e menos facilidade com o outro, mas eu vejo assim que não é nesse contexto que a gente está falando, sabe? E sim no sentido de realmente introduzir o propósito ali, nesse meio, sabe? E Deus te dá sabedoria para você lidar. Eu acredito assim. Sim, acho que está correta realmente, né? É que para cada pessoa a boa criação vai ser de uma forma diferente, né? Como você falou, tem pessoas que acham que um filho bem criado vai ser que tem uma faculdade, um bom emprego, né? Que é pautado no que a sociedade deseja. Mas a gente é uma junção, não é só carne, é espírito, né? Então, eu acho que muito mais espírito do que realmente a carne. É óbvio que é essencial para o mundo que a gente vive hoje. A gente tem que realmente estudar, se analisar, se conhecer, dar uma boa educação, mas não é o suficiente, né? Porque a gente se torna um ser vazio e talvez a gente crie filhos vazios também, né? Porque ele vai se preencher com as coisas do mundo e esquecer o que é fundamental, né? Que é a É, presença de Deus. Talvez realmente a gente ache que o filho tenha sucesso, porque talvez ele tenha um bom emprego, né? Tenha uma família, mas talvez por dentro ele não se sinta completo. Então, eu acho que é importante essa junção mesmo, tanto da questão externa quanto da questão interna. sim. Então, assim, o desejo do meu coração, né, quando eu me coloquei à disposição da vontade de Deus através da minha vida, é exatamente gerar isso em nós, sabe? De realmente a nossa geração ser uma geração que realmente depende de Deus na criação dos seus filhos, sabe? Uma maternidade saudável para nós emocionalmente, sabe? Porque aí, quando você entende isso tudo que eu estou falando, quando você permite o Espírito Santo ministrar isso no seu coração, e eu creio que essa palavra aqui não está sendo em vão, porque isso não vem de mim, isso não vem da Camila, isso vem de Deus, veio do coração dele para nós. Então eu acredito que no passar dos dias o Senhor vai trazer, vai fazer você se lembrar de coisas que foram ditas aqui em relação à maternidade, sabe? Então eu acho assim que quando a gente entende o propósito, a nossa missão, a missão na vida dos nossos filhos, como a gente falou aqui, que quando um filho nasce realmente renasce uma mulher, eu entendo que isso não vai se tornar um fardo, que isso vai ser muito leve, sabe? Porque hoje eu posso falar que eu vivo isso, então eu estou aqui com autoridade para falar sobre o assunto, porque realmente quando eu descobri que eu estava grávida, isso se tornou um fardo muito grande para mim, porque era muito pesado para mim saber a responsabilidade que eu teria, né, de criar um ser humano. Então isso se tornou um fardo, isso foi muito pesado. E nos primeiros dias pós o nascimento da Sara, eu quase entrei em depressão pós-parto, porque isso veio de uma forma totalmente diferente do que é o que Deus nos ensina sobre a maternidade. Uma fase que era para ter sido linda, maravilhosa e cheia de esperança, de fé, né? Para mim veio como se um medo muito grande e eu não tinha maturidade para lidar com a maternidade, sabe? Então, assim, foi uma fase muito difícil para mim. E eu fui vendo Deus me ensinando dia após dia. E é muito lindo como Deus fala comigo a respeito da maternidade, porque ele me permite ver exemplos de coisas que um dia ele me falou, não faça assim, embora eu não tivesse feito, faça dessa forma, e depois eu ver a mesma situação de a pessoa fazendo da forma errada, né? Não estou julgando ninguém, mas expondo as situações, e eu entender na minha cabeça que era o Espírito Santo que estava me direcionando a fazer daquele jeito, porque aquele jeito era o certo. Porque se eu tivesse ido por outro caminho, eu teria outras consequências em relação à criação dela, Sim, sabe? Então, assim, é, é umas experiências, assim, um mover sobrenatural de Deus na nossa vida, que a gente começa a entender uma perspectiva diferente, a gente começa a ver a maternidade de uma forma diferente, né? E falando em relação a, desculpa, a mães que têm filhos já na fase da adolescência e até filhos adultos, eu entendo que se você está aqui,
Se você está aqui nos ouvindo, se você parou o que você estava fazendo para ouvir o que a gente tem para falar, o que vem do coração de Deus para o seu coração, é porque ainda tem tempo. Ainda tem uma chance para você fazer a diferença na vida dos seus filhos, sabe? E eu vejo uma dificuldade muito grande. E muitas mães que eu converso, a dificuldade que se tem, e eu já tive muito essa dificuldade, em relação à oração. Gente, a gente que professa a nossa fé em Jesus Cristo, a oração é algo que é natural para a gente, faz parte da nossa vida. E a intercessão está ligado com a oração. Por quê? Porque você está clamando a Deus pela vida de uma outra pessoa. Então, assim, tudo bem, eu entendo que às vezes a pessoa tem dificuldade no orar, no falar, né? Próximo ali, outras pessoas ouvindo tudo. Mas eu acho que isso precisa ser colocado assim, como assim, algo muito importante, sabe? Como prioridade na nossa vida, porque isso precisa ser desenvolvido, a oração, sabe? Então a gente precisa desenvolver a oração, a gente precisa orar pelos nossos filhos, né? Orar com os nossos filhos, que isso faz uma diferença profunda, sobrenatural na vida deles. E eu tenho experiências assim de coisas que às vezes a Sara faz, e de eu falar assim, filha, não é isso que a mamãe está orando por você, não é para você fazer isso. A mamãe declara sobre a sua vida o quê? Aí ela fala as palavras que eu declaro sobre a vida dela. Então eu vejo assim o quanto isso tem um impacto muito grande na vida dela. E eu vejo assim que ela vê essa verdade em mim, porque eu acredito no poder da oração. Eu acredito na eficácia de uma oração, entende? Então eu sei que eu consigo transmitir isso para ela, porque eu acreditei primeiro. Agora, quando a gente não acredita, é difícil a gente passar, porque a gente não tem autoridade para falar sobre aquilo, Sim, não é? sim. Então, eu vejo A assim, gente é essa espelho, né? dificuldade. Oi? A gente acaba se tornando um espelho, né, Um Aline? espelho Até através, né, da oração em si. da oração. Sim, então é algo assim que realmente assim, que o Senhor possa, de uma vez por todas, que você possa permitir, né? Porque não sou eu quem convenço, não é a Camila quem convence, mas sim o amado Espírito Santo. Mas que você possa permitir o Espírito Santo te convencer, sabe? E deixar você, permita ele tratar com a sua vida, permita ele gerar isso em você, sabe? Essa autoridade, essa responsabilidade dessa missão que ele confiou a você. Então, que nem no caso dos pais, das mães que são mães de filhos já adultos ou adolescentes. Eu não vejo que isso seja que a fase da idade, por mais que seja difícil e por mais que às vezes a gente fale assim, mas eu não tive um relacionamento. Gente, mas nunca é tarde para começar. Eu acho que basta a gente querer desenvolver um relacionamento, não é, Camila? Basta vir um desejo no Sim, nosso coração com e a gente certeza. entender que isso precisa ser desenvolvido na vida de um filho, né, na vida de uma filha. A gente precisa ter esse contato, sabe? Eles precisam ter a gente como amigos, como verdadeiros amigos. E eu lembro de uma situação, logo quando eu comecei a desenvolver as crises de ansiedade, que um dia eu dormindo lá na casa da minha mãe, e aí eu não queria contar para ela o que eu estava sentindo, né? Que eu não queria deixar ela preocupada. E eu não conseguia dormir, porque as crises davam à noite, né? Então eu ia dormir e já começava a passar mal. E eu lembro que eu estava deitada no sofá da casa da minha mãe, a Sara deitadinha no outro, assim, do meu lado, e aí minha mãe estava sentada, assim, na ponta do sofá, assim, na reta dos meus pés, e eu tentando dormir, aí veio, assim, a crise, e eu acordei, sentei, tentando lidar com aquela coisa e tal. E ela perguntou o que eu estava sentindo, e aí eu fiquei meio assim de falar, e eu peguei e falei assim, mãe, eu preciso ir no hospital. Não posso ficar assim. E eu tava dormindo à base de remédio, né? E aí, Camila, foi assim, algo que marcou minha vida. Minha mãe liberou palavras proféticas sobre a minha vida e palavras de autoridade em forma assim de como se ela estivesse orando por mim, sabe? Mas ali conversando. E eu recebi aquilo de uma forma, nossa, foi muito forte para mim. Ela falou assim: "Você não vai no hospital, eu não aceito isso. Você vai deitar e você vai dormir em nome de Jesus." E eu deitei e eu dormi. Então, sabe, isso trouxe um impacto muito grande para minha vida, porque eu entendi
a cobertura espiritual da minha mãe sobre a minha vida, sabe? Eu entendi, assim, que ela entendeu a missão dela, sabe? Que ela entendeu a autoridade e a responsabilidade que estava sobre a vida dela. E que Deus tem um propósito na minha vida. E que aquilo ali não poderia barrar o propósito de Deus para mim, sabe? E foi onde ela Sim. declarou essas palavras. E para mim, nossa, isso foi impactante. Eu nem sei se a minha mãe está aqui. Se ela estiver aqui, ela vai estar me ouvindo. Mãe, te amo. Você vê a importância? Você Gente, é vê a muito importante. importância, né, da crença dela, porque através da crença dela você também creu, né? Então, acho Sim, que ela te passou tanta verdade nisso que você realmente acreditou e que de fato aconteceu. acreditei. Né? Sim, Você de vê a fato aconteceu. importância que é tanto a oração quanto tudo que a gente diz para um filho fica guardado dentro dele. Fica. Então, eu falo que o poder da mãe, né, só do falar, é uma coisa que a gente leva para a vida inteira. Você vê, você até hoje tem essa vivência. Né? Tenho. Então, é E muito passei isso importante para mesmo. Sara. Passei isso para Ah, ela, tá porque vendo? ela acredita muito. Ela acredita demais, sabe assim? A fé da Sara é uma fé que tem hora que ela me constrange, porque ela, tipo assim, se falar, ó, bom, nem no caso aqui do propósito nosso de oração, que eu vou falar, né? Não para mérito meu, mas para a glória de Deus. Mas o propósito nosso de oração em relação à sua vida, né? E à vida da Larissa. Que a Larissa tá aqui, mamãe. E a hora que eu contei isso para ela, nossa, ela ficou deslumbrada. Tipo assim, eu nem precisei falar, Sara, lembra que a gente estava orando e tal? Ela já falou assim, eu sei, mamãe, ela tá grávida, né? Assim, eu fiquei assim, meio, nossa, olha, glória a Deus, né? O Senhor ouviu nossa oração, ai que bênção, tal. E ela já super convicta da oração que ela tinha feito, porque ela literalmente orou, entendeu? Então, assim, Olha isso isso. realmente foi passado para ela e ela tem vivido isso, sabe? Então, o propósito nosso aqui é de fazer você entender se de tudo que foi falado aqui, se você entender que Deus confiou a você essa missão, que essa responsabilidade está também nas suas mãos, né? Que isso não é um fardo, mas isso é algo muito leve, né? E você começar a buscar pela presença de Deus para que Deus te instrua nisso, para você conseguir entender Sim. qual que é o propósito dele na vida dos seus filhos, para mim eu já ganhei o resto da minha vida, À porque aí noite, eu é. entendo que realmente eu entendo que realmente a gente está no caminho, né? A gente está no propósito. Sim. Então, eu vejo assim, nunca é tarde, sabe? Nunca é tarde para desenvolver um relacionamento com seus filhos. Nunca é tarde para você desenvolver uma vida de oração, você e Deus, você e seus filhos, você e seu marido, né? Nunca é tarde para você entender qual que é o propósito de Deus, talvez na sua vida, talvez você ainda não conseguiu entender qual que é o propósito que Ele tem para você. E também nunca é tarde para você entender o que Ele tem na vida dos seus filhos, né? Então, o desejo do meu coração é exatamente passar isso, sabe? E que quando você lê a palavra de Deus, que isso precisa fazer parte da nossa vida como cristãos, quando você estiver lendo a palavra de Deus, você se atente aos detalhes, porque Deus tem coisas para nos revelar, né? E a Bíblia ela é inesgotável, né? A gente nunca vai saber tudo, mas a gente está sempre aprendendo com a palavra de Deus, né? Ela está sempre se renovando sobre as nossas vidas, e Deus está sempre trazendo mensagens de acordo com aquilo que a gente quer e também de acordo com aquilo que a gente precisa. Mais do que aquilo que a gente quer, é daquilo que a gente precisa, né? Que o Senhor se revela. Sim, Então, assim, sem dúvida. que você possa ter recebido essa palavra, que ela tenha vindo de encontro com o seu coração, que você possa se posicionar diante do Senhor e clamar pela vida dos seus filhos, independente da idade, independente se já está já adulto e já está vivendo a sua própria vida. A gente nunca vai deixar de ser mãe, né? E uma mãe cristã nunca vai deixar de orar pelos seus filhos.
mas eu vejo a dificuldade de orar com os filhos. Então, se coloque mais presente na vida dos seus filhos, sabe? Entenda essa responsabilidade, porque ainda há tempo de você mudar a sua oração, né? Ou acrescentar na sua oração qual é o propósito de Deus na vida dos seus filhos, né? Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Quer falar, Camila? Sim, é só uma questão, né? Se a gente parar para pensar, os seus relatos, você esteve com Deus o tempo todo, mas isso não impediu que você passasse por dificuldades, né? Aconteceram dificuldades na sua vida, mesmo você sendo cristã e tendo Deus, né? Então, não é que a gente não vai ter dificuldade, mas eu acho que Deus vai ajudar a gente a passar por todas elas, né? Ajudar esse processo até a gente conseguir, acho que se desenvolver, amadurecer, renovar a nossa fé, crer mais, né? Então, às vezes a gente acha que estar com Deus é não ter problema, não ter dificuldade, não Sim. passar, por essas questões. Por exemplo, uma depressão pós-parto, como você falou, né, de uma quase depressão. Então, não é que a gente vai ser privado de, às vezes, ter essas vivências, mas acho que Deus vai ajudar que a gente passe por tudo isso, que a gente consiga sair de cada coisa, né? Então, de uma depressão pós-parto, de uma crise, né? E de um momento, às vezes, de uma instabilidade, de uma insegurança ou de um medo. Não que eles não vão existir, mas a gente vai passar e eles se tornarão lembranças só, né? Já não vão fazer mais parte da nossa vida. Sim. E essa é a nossa, como fala, a nossa esperança, né? Que ele nos prometeu que ele nunca nos deixaria só, né? Então ele está sempre conosco, por mais difícil que seja, mas ele está sempre junto com a gente, né? Então eu acho que às vezes a gente se recorre a tantas outras coisas, que hoje eu compartilhei com uma amiga. A gente está com dificuldade na criação de um filho, a gente se recorre a tudo, menos a Deus. Aí, tipo, Deus acaba sendo a última opção, né? Tipo, ó, não consigo, não tem mais nada para mim fazer, agora eu vou orar, né? Então, assim, claro, ainda Deus, na sua infinita misericórdia, pode se manifestar, pode fazer milagres e maravilhas acontecer, transformações, libertações? Claro que pode, ele é Deus, né? Mas eu entendo assim que o que era para ser prioridade na nossa vida, a gente acaba colocando outras coisas, né? Então, assim, como a gente entende aqui, a gente é exemplo, como você mesmo falou, né? A gente é exemplo na vida dos nossos filhos. Então, aquilo que a gente está refletindo na vida deles, né? Futuramente pode ser que nem todos sigam o mesmo caminho, mas uma grande parte acaba seguindo o mesmo caminho, né? De um pai ou de uma mãe. Então, Sim, assim, esse é o sentido da gente entender a responsabilidade, né? A gente gerar pessoas, como que a gente vai estar gerando essas pessoas, né? Trazendo essa identidade para esse serzinho que Deus confiou a nós, né? Para os nossos filhos. Então, será que futuramente com certeza. eles vão ser boas pessoas se seguir os nossos exemplos? E, né, se espelhar na gente? Como será que vai ser essa geração, né? Será que eles têm algo de bom para tirar de nós? Será que... Eu acho que é questão, assim, de refletir, sabe? Não no questão de peso, como eu falei, mas sim na questão da reflexão, né? A gente refletir em relação às nossas condutas, nossos comportamentos, o que a gente tem feito, a forma como a gente fala, a forma como a gente está lidando, né? Com os nossos filhos, a forma como a gente trata, né? Então, isso tudo está refletindo, né, na vida dos filhos. E aí, Certeza. depois, futuramente, o que será que eles vão... Como será que eles vão ser, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar sobre isso também. Sim, sim, Então com é isso, certeza. E gente. assim, Pode falar, Camila. não, acho que não ficar frustrado, decepcionado se as coisas não saírem da nossa maneira. Porque a gente tem um livre-arbítrio, né? Às vezes é uma mãe incrível, né? Às vezes é uma mãe amorosa, uma mãe cuidadosa, uma mãe cristã, né? Que passou tudo que ela podia. Mas às vezes o filho toma um caminho diferente, porque ele também tem a escolha.
Então, eu sinto que às vezes muita mãe se culpa, né, sem ao menos ter feito nada. Fez tudo o que podia, né, e ainda faz tudo o que pode sempre. Então, entender que eu falo que é meio a meio, né? 50% de Sim. Deus, 50% do teu filho. Você É. pode mostrar tudo para ele, mas felizmente ou infelizmente, ele é que vai escolher. O que é que realmente ele vai decidir vivenciar. Então, assim, para que a mãe não fique, às vezes tem um filho que já está maior, que já é adulto, que não tem uma boa vivência, às vezes ela fica se sentindo um fracasso como mãe. E às vezes Uhum. foi uma mãe incrível, que não faltou com nada, pelo contrário. Então a gente tem que entender isso também. A gente faz o que a gente pode, né? Mas também o filho é que tem que receber isso de uma maneira dele. Então que Sim, essas mães não se sintam culpadas, né? Nem aflitas, e que continue a oração, né? Porque se o filho está aí, mesmo que não esteja dentro sim, de casa, a oração dela ainda tem, sempre vai ter poder. sim, com certeza. Opa. E uma outra coisa que Deus colocou no meu coração, que eu acredito que é para alguém que talvez esteja aqui assistindo, ou alguém que vai ver a live depois, é para aquelas mamães que já não têm mais os seus filhos aqui juntinho delas, né? E isso é muito triste, é muito doloroso, porque não é o natural uma mãe enterrar um filho, né? Uma mãe perder um filho. Mas eu tava pensando muito assim nessas mamães também, sabe? E Deus trouxe uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar aqui também, que assim, eu entendo que por mais difícil que seja, você tem você tem coisas, você carrega coisas em relação à sua maternidade, né? E essas coisas são aprendizagem para outras pessoas e precisa ser passado. Então Deus teve um propósito até mesmo nessa dor, né? E a palavra do Senhor fala que quando Jó perdeu tudo, ele perdeu também os seus 10 filhos. E no final do livro de Jó, diz que Deus restituiu tudo que ele perdeu. E Deus deu tudo em dobro. Então, se ele tinha 10 filhos e ele perdeu 10, então se era dobro, lógico, era ele ter 20 filhos, certo? Se tudo foi em dobro. Ele ganhou 2 vezes mais do que ele tinha. Só que a Bíblia fala que os filhos foram 10. E aí, o que eu entendo? Que o Senhor quis dizer ali que ele não perdeu. Porque a gente só perde algo que a gente não acha mais, né? A gente não encontra mais. E ele não perdeu os filhos. Pelo contrário, Deus os tomou para si, né? Então, eu entendo muito assim que, para mim, né, eu vejo o luto como algo que, como se a gente tivesse perdido aquilo, a gente perdeu, a gente nunca mais vai ver, nunca mais vai encontrar. E pelo que a palavra do Senhor nos ensina, isso não é verdade, né? Pelo que a palavra nos ensina por essa lógica do que eu estou contando da história de Jó, muito pelo contrário, ele não perdeu, né, os filhos dele. Então, assim, isso não quer dizer que ele nunca mais os verão. Então, eu achei, essa palavra veio muito assim de encontro, sabe? E aí eu fiquei pensando muito nela durante a semana, porque talvez pode ser que tenha alguma mamãe aqui, né, que, né, tá passando ou passou por essa dor, né, apesar que mãe vai passar essa dor para o resto da vida, né, porque o luto é algo difícil de lidar. Mas, assim, a gente não olhar para o luto nessa forma, sabe? Nessa perspectiva de nunca mais, né? De perdeu. Não, Deus só tomou para si. Eu sei que talvez a realidade seja totalmente diferente, mas o que eu quero dizer é que Deus tem um propósito nisso e que você possa voltar a sonhar. Se há ainda possibilidades de você, né, poder ter um outro filho, volte a sonhar por isso, sabe? Não deixa nenhuma circunstância bloquear aquilo que Deus ainda pode fazer através da sua vida, né? E se porventura agora você já, né, já está mais numa idade mais madura, né? Seus filhos já todos criados e talvez você já não tem mais as regras normais aí de poder gerar novamente, mas eu entendo que Deus tem um propósito através do período que você viveu a sua maternidade.
sabe? Então, o que que Deus quer fazer através dessa fase ruim que você passou, dessa dor, né? Porque Deus, ele tem propósito em todas as coisas, né? E a Bíblia fala que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, já não haverá mais dor, né? Então, que essa palavra seja a esperança para o seu coração. Que essa palavra venha de encontro com o seu coração e que, se porventura os seus sonhos morreram, você enterrou, que você possa restituir esses sonhos de novo. Que você possa clamar a Deus e trazer à existência esses sonhos de novo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Glória a Deus, né, Camila? Tô muito feliz. Gente, eu tô glória muito a feliz. Deus. Muito, muito, muito feliz. Glória a Obrigado por Deus. vocês terem ficado com a gente até agora. Ó, eu vou fazer um sorteio. Camila, você quer falar mais alguma coisa? Enquanto eu me ajeito aqui. Não, não. Eu acho que isso foi uma finalização muito importante, né? Acho que transitou por todas as questões maternas, vamos dizer, embora seja muito amplo, acho que foi de um jeito muito leve. E eu creio que realmente vai auxiliar muitas pessoas que precisam ouvir isso, né? E se não estiver presente aqui agora, eu tenho certeza que Deus vai fazer chegar de alguma forma no coração dessa pessoa. E que realmente Amém. isso sirva, né? Para a gente, eu acho que ganhar força no dia a dia, né? Se renovar, e eu acho que uma palavra de Deus é sempre bem-vinda, independente de como ela venha e através de quem. Eu acho que Deus é Deus, né? E Ele está se fazendo presente aqui, com certeza. Amém. Deus seja louvado, né? Gente, então eu vou fazer um sorteio. Ó, a gente nunca fez, né? Eu nunca fiz. Não sei se a Camila já fez live assim. Acho que não, né, Camila? Nunca, nem live, nem sorteio, nem nada. Então, eu vou sortear esse joguinho aqui, ó, de suplá. Olha que lindo, gente. Que a Paula nos presenteou. É 3 joguinhos de suplá. Ele é um tom meio cappuccino com azulzinho. É de crochê, tá? E eu vou sortear ele hoje. E eu quero falar para vocês que sexta-feira que vem a gente vai ter outra live, tá? Em nome de Jesus. E que eu queria muito que vocês convidassem alguém para estar aqui junto com a gente, tá? Que eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Deus colocou no meu coração de convidar a Renata para contar um testemunho que ela teve. E a gente vai falar em relação à filha dela, Elisa. E a gente vai falar sobre a misericórdia do Senhor, mesmo em meio à dor, né? Que ela tem um testemunho, assim, acho que um pouco diferente do que a gente imaginava ou imaginaria quando ela contar a história do que aconteceu. Então, assim, vai ser bem desafiador. Então, deixa eu ver como que eu marquei aqui o sorteio. Ó, eu tô aqui nos comentários. Ai, Leandra, eu amo você. A Leandra tá falando que lindo e mandando uns coraçõezinhos pra nós, Camila. Gente, que Deus abençoe vocês, viu? Obrigada por estar com a gente até aqui. E eu pensei em fazer um sorteio assim, ó. Quem colocar primeiro aqui nos comentários, mas no caso que aparecer aqui para mim, tá? Qual foi o nome dos 3 filhos de Adão e Eva que a gente mencionou aqui na live? Eu falei 3 nomes aqui. Quais foram os 3 nomes? A hora que eu falar valendo, tá? A hora que eu falar valendo, quem colocar primeiro os 3 nomes vai ganhar esses 3 suplás lindos e maravilhosos aqui que a Paula nos presenteou. A Paula, ela tem... Deixa eu colocar aqui para vocês verem a etiquetinha dela. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ela vem meio ao Tatas. contrário, a etiqueta. Ah, tá. Então tá. É Tatas, Laços e Mimos. Ela faz tiaras, arquinhos, né, de cabelo, laços lindos, maravilhosos. E faz esses suplás lindos. Ela pega encomenda também de tapete jogo, né? Para cozinha, para banheiro. Se vocês precisar, vocês chamam a Paula. A Paula tá aqui com a gente. E então, vamos lá. Quais foram os 3 nomes que a Bíblia fala, e que eu citei aqui, dos filhos de Adão e Eva? Valendo.
a Nayara, a Ná Machado. E agora, ó, a Ná Machado respondeu primeiro, só que ela respondeu antes de eu falar valendo. Depois a Larissa e a Leandra também acertou, né? Que é Caim, Abel e Sete. Só que a Ná falou primeiro, só que ela falou antes de eu falar valendo. E agora? A Alice Omar também falou, a Sueli também falou certo. E agora? Faço outro? Porque a Ná falou antes. E agora? O que você acha? Eu acho melhor, que daí já fica de novo a regra, né? Você já reforça. Tá, então, gente, ó, presta atenção, tá? A hora que eu falar valendo, aí vocês vão falar, tá? Faço outra ou faço a mesma? Porque teve Acho bastante que faz gente outra, aqui senão que fica respondeu. confuso, né? Tá. Então, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, gente, então. Oi, Claudete. Vocês vão responder assim que eu falar valendo, tá? E o primeiro comentário que aparecer aqui pra mim é o que vai ganhar o joguinho aqui, o suplá lindo, maravilhoso, tá? Então, peraí que eu vou fazer outra pergunta, tá bom? Então, não precisa mais responder essa, eu vou fazer outra, porque a Nath tinha respondido primeiro, ela respondeu certo, só que foi antes de eu falar valendo. Então, espera eu falar valendo, aí vocês mandam, tá bom? Então, anula essa que eu fiz, essa pergunta que eu fiz. Eu vou fazer outra pergunta, tá? Eu falei aqui sobre a missão que Deus nos concedeu. E eu usei o nome para falar sobre isso, né? Só que eu falei que não era para a gente focar no significado do nome. Não era esse o propósito da live. Mas o propósito da live era uma outra coisa. Alguém poderia me responder? Qual que é o propósito que Deus tem através dessa missão? O que Deus quer através de nós na vida dos nossos filhos? Qual que é o significado do nome? Não o significado do nome, mas o significado em ter um nome. Eu falei sobre isso. Ficou claro? Então, valendo. Essa eu quero ver, hein? Que essa tem que ter prestado atenção. Vamos ver. Acho que ninguém sabe, Camila. É uma palavra, na verdade, É uma né? Então, palavrinha. é que às vezes você falou e Ai, deu ah a lá, entender. Camila. A Larissa. Desculpa te cortar, Camila. Imagina, Larissa, você a, ganhou. A Larissa a falou, Larissa é gente. do Oliveira, Isso. A Larissa. é Ó, ela que aqui ganha apareceu a tudo, né? Larissa. Não, elas têm muita sorte, né? A Larissa falou aqui primeiro identidade. Isso mesmo, gente. Ai, gente, que alegria! Vocês entenderam a mensagem, Camila? Você tá vendo? Como que Deus é Muito maravilhoso? bom, Gente, ó, muito então bom. a Larissa ganhou. A Larissa tá dando risada, porque é a família Oliveira que ganha tudo. Ganha tudo, gente. Tudo que eu assisto, eles ganham. Ô, Ná, ó, mesmo assim, a Ná Machado, como ela tinha respondido, eu fiquei agora com meu coraçãozinho meio apertado, sabe? Ná, eu vou te dar um brindezinho também, tá bom? Porque você respondeu certinho, mas você respondeu antes de eu falar valendo. Mas mesmo assim, eu vou te dar um brindezinho, tá? Eu vou te dar uma mão. Aí depois você me chama no meu Messenger pra gente combinar a data. Então, gente, é isso, né? A gente vai orar, fazer uma oração e a gente já vai encerrar, que já passou do meu horário aqui que eu tinha me programado. Mas foi bênção, né, gente? O que vocês achou? Foi bênção de Deus, né? Camila, o que você Ah, achou? com certeza, né? Eu acho que se passou do horário, até porque estava leve, né? Não estava uma coisa maçante, né? Então, falar sobre Deus, a gente se estende mesmo, a gente perde a hora, né? Então, eu realmente espero que todo mundo tenha compreendido, e pegado, de certa forma,
mesmo que não tenha, às vezes, pegou, né, toda a live, pegou em algumas partes, né, que é o que foi falado, toque o coração dessa pessoa realmente, que ela se sinta acolhida. Então, realmente, eu Amém. queria agradecer você pelo convite, né? Fiquei muito Ai, feliz em estar amiga, aqui. você é de Deus na Como minha eu falei vida. para como eu falei para você, eu não tenho muito o que falar, né? Mas eu vou estar lá, né? Seja lá o que é para fazer, eu vou estar lá. Glória a Deus, amiga. Glória a Deus pela sua vida. Camila é bênção de Deus na minha vida. Deus colocou ela no meu caminho no momento que eu mais precisava. Então, ela é um presente do Senhor Amém, para mim. Te amo amém, muito, viu? amém. Ah, muito Então, obrigada, vamos. te amo muito também. Obrigada. Ai, que bom. Então, vamos orar, meninas. Gostaria de convidar vocês para fechar os seus olhos aí onde vocês estão agora, nesse momento. Se concentrar no Senhor, né? Levar cativa a sua mente ao senhorio de Jesus e que essa oração seja a sua oração nesse momento, depois de ter ouvido essa palavra, que eu creio que essa palavra entrou no seu coração. Eu sei que aquilo que é necessário para você, aquilo que você precisa, é o que está gravado na sua mente, no seu coração, até porque não somos nós, mas é o Senhor através das nossas vidas. Então, que você possa receber essa oração em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, eu te exalto, Senhor, e eu te agradeço, Deus, porque o Senhor fez além do que eu podia imaginar, Senhor. O Senhor superou as minhas expectativas e eu te agradeço por isso, Pai. Senhor, eu oro a Deus por cada vida de cada mamãe, Senhor Jesus, ou até mesmo daquelas que não são mães, Senhor, ainda aqui, Senhor, que está presente conosco nessa live. Pai, eu oro, Senhor Jesus, para que a sua presença invada a casa delas, que a sua presença invada o coração de cada uma dessas mães, Pai. Que a sua presença, Senhor, toma conta da mente de cada uma dessas mães, Senhor Jesus, que está aqui conosco nessa live. E também, Senhor Jesus, das pessoas, das mães, Senhor Jesus, das mulheres que irão ouvir essa live, Senhor Jesus, depois que ela for postada. Pai, então, em nome de Jesus, Senhor, que a sua presença toma conta, Deus, desses lugares, desse coração e dessa mente. Senhor, que não haja espaço, ó Deus, para nenhum ressentimento, que não haja espaço, Senhor, para tristeza, que não haja espaço, Senhor Jesus, para contendas, que não haja espaço, Espírito Santo de Deus, para nada, Senhor Jesus, daquilo que desvia suas filhas do propósito que o Senhor tem através da vida delas, na vida dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, que todo fardo, Senhor Jesus, que Satanás tentou lançar sobre os ombros, ó Deus, de cada uma das suas filhas em relação à maternidade, Pai, que seja lançado fora agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, que o Senhor seja o alívio necessário, ó Deus, que elas precisam, Pai. Que o Senhor seja o refrigério, que o Senhor seja o colo, Senhor Jesus, que as suas filhas precisam. Senhor, se necessário for, que o Espírito Santo toque, Senhor, no coração delas, que se elas sentirem vontade de chorar nesse momento, Senhor, que assim seja, Pai, que elas possam se derramar na sua presença, porque assim como foi falado, Senhor, a maternidade é um altar de adoração ao Senhor. E nesse altar a gente se renuncia, a gente se sacrifica, a gente se esvazia de nós mesmos, a gente se derrama na sua presença, Senhor Jesus, tudo para glorificar o seu santo nome, Pai. Então, se necessário for, Senhor Jesus, que essas mulheres possam, Senhor, se esvaziar de si mesmas, para poder se encher do Senhor, Pai. Que a vida delas, ó Deus, a partir de hoje, Senhor Jesus, nunca mais seja a mesma. Não porque foi nós, Senhor Jesus, que transmitiu essa palavra, mas porque essa palavra veio do seu coração. Pai, sara todas as feridas, Senhor Jesus, da alma, Senhor Jesus, da vida, Deus, de cada uma das suas filhas. Tudo aquilo que impede, Senhor Jesus, elas, ó Deus, de desenvolver, Senhor Jesus, a maternidade. Até porque, Senhor, a maternidade, Senhor Jesus, não tem fim enquanto a gente estiver vivendo aqui nesse mundo, Pai. Não existe uma ex-mãe, não existe um ex-filho, uma ex-filha, Senhor. A maternidade é algo, Senhor, que vai impactar, ó Deus, as nossas vidas, a vida dos nossos filhos por toda a eternidade. A maternidade, Senhor, é o amor mais próximo a Deus comparado ao amor do Senhor por toda a humanidade, Pai. Então essa é a minha oração, esse é o meu clamor, Senhor, em favor de cada vida. Pai, que haja um despertar, Senhor Jesus, nessa geração. Nós possamos nos levantar como mães, Senhor Jesus, mães que oram, mães que intercedem pelos seus filhos,
mães que compartilham a palavra, mães que têm sabedoria e discernimento para resgatar os seus filhos das mãos de Satanás e trazê-los de volta para a luz que é Jesus. Pai, em nome de Jesus, que haja um despertar, que haja um posicionamento, Senhor, na vida dessas mães hoje, Senhor Jesus. Um despertar, ó Deus, que haja testemunho, Pai, para a glória do seu santo nome. Que haja testemunho, Jesus, de mães que foram tocadas por essa live, por essa palavra, tocadas, ó Deus, por essa ministração, por essa oração, Pai, onde elas possam testemunhar, Senhor, as grandezas e os milagres que o Senhor fez na vida dos seus filhos. Porque, como eu disse, ó Deus, o Senhor tem propósito em todas as coisas. E na vida dos nossos filhos não é diferente, Pai. Nós possamos ter essa sabedoria e essa graça de identificar o seu propósito na vida dos nossos filhos. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado pela oportunidade, Senhor Jesus, de mim orar, Senhor, pela vida das minhas irmãs, pela vida dessas mulheres, Senhor, que se encontram aqui junto conosco. Senhor, eu te louvo e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Camila, Deus abençoe você. Você quer orar? Amém. Quer falar alguma coisinha? Não, tua oração já, eu falo que já abrangeu tudo, né, Eline? Eu falo que Deus realmente tem um propósito, né, na sua vida, na vida de cada mulher que estava aqui te ouvindo, te escutando, que vai escutar nos próximos dias. Que Deus toque mais o seu coração. Eu sei que vai tocar com várias temáticas diferentes. Eu sei que vai te dar muito mais conhecimento, sabedoria, motivação, que vai te instruir. Eu acho que nesse novo caminho, porque por mais que seja um antigo caminho, é algo novo na sua vida ao mesmo tempo. Sim. Então, você realmente ter o domínio do que falar, para quem dizer. Eu só peço que Deus realmente continue te iluminando, te abençoando, te conduzindo. Que seja o início de muitas lives, né? Que você venha contar a Amém. vida de muitas mulheres, não só mães, né? Mulheres, pessoas, seja lá qual for a temática do momento. Mas que realmente através de você muitas pessoas conheçam a palavra de Deus, até para quem não é cristão, né, passe a conhecer, e que as pessoas também, eu acho que entendam e compreendam a questão da importância da gente relatar a nossa vivência. Você não só falou sobre Deus, mas você também contou suas dificuldades. Eu sei que cada pessoa que vai estar aqui, ela vai falar um pouco sobre si, e eu acho que vai trazer mais fé, para as pessoas que estão aí também vendo que tem possibilidades, que o milagre existe. A maternidade é um milagre, né? Porque a gente gestar uma vida, isso já é um milagre. Então, eu estou muito feliz mesmo de ter estado aqui, mesmo que não tenha contribuído, às vezes, de uma forma muito grande, mas eu fiquei feliz, né? Por você também ter me escolhido inicialmente, muito feliz mesmo. E Deus seja louvado pela sua vida, viu? Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu agradeço por você ter aceitado o convite e ter me ajudado a dar esse passo aí inicial do propósito que Deus tem na minha vida, viu? Deus te abençoe muito. Com certeza, né? Jesus. Amém. E Deus você te vai estar abençoe aqui também. mais vezes, sim, viu? Você não vai escapar de mim. Pode deixar, só chamar que eu Então, tô tá bom. aqui. Então, tá bom. Gente, então, ó, sexta-feira que vem a gente vai fazer outra live, né? E vai ter mais sorteios. Então, assim, não venha só pelo sorteio, né? Venha por ouvir a palavra de Deus. Mas, assim, é algo que faz bem pra gente, né? A gente ganhar alguma coisinha assim é gratificante, né? A gente ganhar um presentinho é muito bom. Então, esteja aqui com a gente. Esse é um projeto que nasceu no coração de Deus. E eu creio que, com o passar do tempo, o Senhor vai acrescentando cada vez mais nos nossos corações, nas nossas vidas, como a Camila falou. Então, que Deus abençoe cada uma de vocês. Beijo para todas que está aqui com a gente, né? Que ficou até agora. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, Tchau. Camila. Tchau. Tchau.